Olá pessoal, só para você que gosta de hermenêutica bíblica. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 1, versículo 22 e 23, afirma que Jesus nasceu de uma virgem. E ainda diz o versículo 22 que isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ora, o profeta mencionado é Yeshayahu, capítulo 7, versículo 14. No livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, o profeta profetizou dizendo: Eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Porém, alguns judeus não messiânicos dizem que isso não é verdade, que o Evangelho de Mateus não testifica a profecia de Isaías, pois eles dizem e argumentam que, se nós conhecêssemos um pouquinho de hermenêutica e analisássemos o contexto bíblico e continuássemos lendo o versículo de número 15, logo saberíamos que, de fato, isso não tem nada a ver. Pois o versículo 15 do capítulo 7 do livro do profeta Isaías diz o seguinte: E antes que este menino saiba discernir entre o bem e o mal, tu, ó rei Acás, terás vitória. Dessa forma, alguns judeus não messiânicos afirmam: o menino não pode ser Cristo, porque se o menino fosse Cristo, de fato, o rei não teria vitória, pois o acontecimento histórico, o oráculo, no decorrer da história, está acontecendo 700 anos antes de Cristo. Ora, o menino não pode ser Cristo, pois Jesus Cristo nasce 700 anos depois. Se o menino for Cristo, Isaías mentiu e o rei Acás não tem vitória. Se o menino não for Cristo, Isaías falou a verdade, o rei Acás tem a vitória sobre os dois reis que vêm contra ele, e o Evangelho de Mateus mentiu, pois, segundo os judeus, o Evangelho de Mateus não testifica a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. E o que você acha disto? O que você pensa acerca disto? Quem está com a razão? Os judeus ou o texto bíblico? Os judeus ou alguns judeus ou o Evangelho de Mateus? Queres saber acerca disto? Fica conosco, porque aqui a Bíblia responde. Este versículo introduz uma das principais controvérsias no que se diz respeito ao uso da Bíblia hebraica, segundo David Steen. Vamos analisar a objeção que os judeus fazem em relação a esse texto. Para isso, eu preciso que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo 22 e 23. Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23. O 22 diz assim: Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Ele não menciona o nome do profeta, mas ele diz que o profeta diz. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Manuel traduzido é Deus conosco. Ora, Mateus está dizendo que isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías falou. E por que nós sabemos? Porque, segundo o livro de Yeshayahu, capítulo 7, versículo 14, vamos lá? Isaías, capítulo de número 7 e o versículo de número 14. Isaías, capítulo 7, verso 14, a Bíblia diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Esta é a profecia, e segundo Mateus, quando Cristo nasce, cumpre, de fato, o oráculo do profeta Isaías. Segundo alguns judeus não messiânicos, e atenção que eu não estou dizendo que é todos os judeus, alguns judeus não messiânicos dizem que o Evangelho de Mateus não pode testificar o oráculo de Isaías, porque o versículo 15, contexto do versículo 14 do capítulo 7, está dizendo o contrário. Agora eu quero te convidar para analisarmos o contexto de Isaías, capítulo de número 7. Em Isaías, capítulo 7, dois reis se levantaram contra o rei Acás. O rei peca
e o rei Rezim se levantam, se uniram, fizeram aliança para destruir Acais. Deus chama o profeta Isaías e diz para Isaías: vai até aonde está Acais. E diz o lugar que ele está no palácio. E diz para ele que eu vou dar vitória a ele sobre esses dois reis que estão vindo para combater, para pelejar contra ele. O profeta é tão enfático que ele ainda diz o seguinte: depois que ele fala que Deus vai dar vitória, ele diz: pede-me um sinal. Usa na primeira pessoa porque é o próprio Deus que está falando com ele. Pede-me um sinal, ó rei, em cima nas alturas ou embaixo nas profundezas, e eu te darei um sinal que de fato você terá vitória contra esses dois reis. O rei Acais, por ser um rei ímpio e não querendo voltar para a presença do Senhor, ele usa de uma ironia e diz: de maneira nenhuma eu tentarei ao Senhor. Então, dado isso, o profeta vai fazer o seguinte, versículo de número 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Já que você, ó rei, não quer pedir um sinal para o Senhor, então o mesmo Senhor vos dará um sinal. Só que o profeta dá as costas para o rei e diz para o povo: o mesmo Senhor vos dará um sinal. O profeta agora dá as costas para o povo e volta-se para o rei e diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Até aqui tudo bem, é o que nós analisamos, é o que nós testificamos e é o que nós defendemos. Mas o versículo 15 é o versículo em questão onde alguns judeus não messiânicos dizem que o evangelho de Mateus mentiu quando atribui essa profecia ao oráculo do profeta Isaías. Vejamos o versículo de número 15. Versículo 15, manteiga e mel, o menino, O menino que vai nascer da virgem. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Ou seja, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, tu, ó rei, terá vitória contra esses dois reis que vêm contra ti, Rezim e Peca. Ora, sendo assim, o dado histórico aqui é 700 anos antes de Cristo. Se a profecia estiver mencionando aqui, ou seja, direcionada para Jesus Cristo, o rei não poderia ter vitória, porque Jesus Cristo só vai nascer ainda no futuro, que hoje para nós é passado, mas nessa época da profecia, 700 anos depois do oráculo da profecia, é que Cristo vai nascer. Se a profecia está se direcionando para Cristo, o rei não pode ter vitória. Se o menino for um menino daquela época, porque o menino vai conhecer, quando o menino souber separar ou entender o que é o bem, o que é o mal, rejeitar o mal e atentar para o bem, tu, ó rei, terás vitória. Se o menino for um menino da época, então o evangelho de Mateus mentiu e, de fato, a profecia não pode cumprir o oráculo do profeta Isaías. Ou seja, o relato no evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23, não pode de forma nenhuma cumprir o oráculo do profeta Isaías, porque para alguns judeus a profecia se cumpre na sua própria época, ou seja, um menino nasceu. E esse menino, quando chegou à idade de discernir entre o bem e o mal, o rei teve vitória, como de fato Deus prometeu. E atenção, Deus não mente. Se Deus disse que o rei teria vitória, logo o rei teve vitória. E agora, o que faremos? Qual é o papel da hermenêutica? E até onde ela pode nos ajudar? E até onde ela pode esclarecer essas dúvidas que coloquei até aqui para vocês? Vejamos o capítulo de número 7. O David Stem, comentarista dessa obra, Comentário Judaico do Novo Testamento, um excelente exemplar, ele diz o seguinte, que o contexto do versículo 14 não é só o versículo 15, mas todo o contexto a começar do capítulo 7, versículo 1. Quando analisamos o capítulo 7, no versículo 1, nós temos o nome do rei, Acais, e de quem ele é filho, a sua genealogia. Na sequência, nós temos o nome dos dois reis que se levantam contra ele, a saber, Rezim e Peca. No versículo de número 3, nós temos o que nós chamamos de hermenêutica,
O que resolve a questão está no versículo de número 3. Se não, veja, abra a tua Bíblia em Yeshayahu, capítulo 7, versículo 3. Isaías, capítulo 7, versículo 3. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazib, sai ao encontro de Acaz. É verdade que os oráculos da Bíblia são mencionados por profetas. E a maioria deles é sempre o profeta sozinho quem profetiza obedecendo a ordem do Senhor. Porém, nesse caso, o Senhor ordena ao profeta Isaías que leve consigo o seu filho, Sear-Jazub. E ele levou-o consigo. Encontrou o rei Acaz e falou para ele. Disse, não se preocupe não se preocupe a respeito desses dois reis que estão vindo contra ti, porque eles não terão vitória contra ti, porque o Senhor será contigo. E o Senhor fala isso e diz a ele: se tu quiseres, eu te darei um sinal. Versículo de número 10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede-me para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nos céus. Eu falei da ironia, está no versículo de número 12. Acaz, porém, disse: não poderei, nem tentarei o Senhor. E por essa razão, ou seja, porque Acaz não quis pedir o sinal, então o mesmo Senhor deu um sinal. Versículo de número 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Versículo 15. Manteiga e mel comerá. O menino comerá manteiga e mel. Comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Ou seja, vai chegar uma altura na vida dessa criança que ele vai saber rejeitar o mal e escolher o bem. Versículo 16. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, tu, ó rei, terá vitória. Agora a questão é, quem é o menino? Se o menino se a profecia estiver se direcionando para Cristo, o rei Acaz não pode ter vitória, porque Cristo nasceu 700 anos depois. Se a profecia não está se direcionando para Cristo, o evangelho de Mateus mentiu, porque Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, dessa forma, Mateus não cumpriria, o evangelho de Mateus, com o nascimento de Cristo, não cumpriria o oráculo do profeta Isaías. Se um menino for um menino daquela época, para poder chegar numa idade em que ele saiba discernir entre o bem e o mal, e o rei Acaz ter vitória, então o evangelho de Mateus mentiu. Como entender? Está no versículo de número 3. Quando Isaías disse, e antes que este menino é o menino de Isaías, é o filho do profeta Isaías, que foi ordenado por Deus, no capítulo 7, versículo 3, de ir com ele. Capítulo 7, versículo 3. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho Sear-Jazub. Isaías, vai tu e teu filho Sear-Jazub. Quando Isaías profetizou dizendo, e antes que este menino é Sear-Jazub, o filho do profeta Isaías, antes que o filho do profeta Isaías saiba rejeitar o mal e aceitar o bem, tu, ó rei, terás vitória. Dessa forma, a profecia é verdadeira e a profecia também é uma projeção profética. Ela se cumpre nos dias do rei Acaz, mas também projeta luz para Cristo. E em Cristo, de fato, cumpriu-se a profecia, porque uma virgem dá luz a filhos só acontece uma vez. Reitero, uma virgem dá luz a filho ou a um filho só acontece uma vez na história, e esse acontecimento é a irmã Maria dando luz ao próprio Cristo, ao Machia. E isso se cumpriu conforme Mateus, e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Vamos concluir dizendo o seguinte: Isaías levou o seu filho e profetizou ao rei Acaz. E na hora que ele diz, e antes que este menino, o seu filho, saiba rejeitar o mal e aceitar o bem, tu, ó rei, terás vitória. Logo, a profecia se cumpriu nos dias de Acaz, mas mandou uma luz, projeção profética para Cristo, porque o único
a nascer sem relação sexual foi Cristo. Portanto, ele é o cumprimento da profecia ou o cumprimento do oráculo do profeta Isaías. Desta forma, o Evangelho de Mateus traz a veracidade, traz uma verdade e trazendo essa verdade testifica a profecia de Isaías. A profecia do profeta Isaías se cumpre no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 1, versículo de número 22 e 23. Desta forma, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Se você gosta da hermenêutica e quer fazer teologia, entre em contato conosco. Nós estamos aqui para te servir. O CETESC é o Seminário Teológico Europeu Shekinah, que está à tua disposição. O meu contato é 926496-940. Quer estudar teologia? Nos procure, porque CETESC Teologia se faz aqui. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus Cristo. Amém.